a gente vem furando a bolha, assim, acho que falando com os MCs. Isso era sempre muito. Que a galera sempre perguntava pra gente: como é que você levou o MC Flavinho, não sei o que lá, e deu 14 milhões de views? Falei, então, ninguém tava olhando pro mano, isso, né? é isso. Esse mano faz show todo dia Ele na tem quebrada. público, mas... Então a gente já ia conquistando o nosso público, mas talvez que tenha furado a bolha, acho que não tem como correr disso, não falar. Foi quando a gente leva o Lula, né? Que ele não era nem. Ele não tava candidato, nada, ele era só a figura. E aí a gente tem a oportunidade de falar com ele, a gente fala, aí tipo, a gente percebe que acaba o Podpah, dá 20 minutos, nós tá no Globo News. Você falou, opa, essa bola não ela estourou. Aí Opa! eu falei, nossa, Mítico. E como é que se prepara pra entrevistar um presidenciável? Na época Ou ele não, tipo- não era. Mas então, isso é uma pergunta que a galera sempre se pergunta pra gente, né? Como é que se prepara? A galera acha que a gente não se prepara. Caga igual o Thor, né? Normal. Eu pensei assim, né, mano? O Lula caga igual o Thor, né, tio? O lance do Podpah sempre Já foi tem sobre. ele já tem o corte dele, falou, o Denis falou que o Lula caga, né? Igual o Thor. Igual o Thor. Ei, Ricardo, já deu ruim, já. Thor. Não, acho que o Podpah sempre foi por trajetória, ele sempre foi sobre trajetórias, assim, né? Então, se a gente vai levar o Rariel, é aquilo que você falou no comecinho, né? Eu quero entender como é que ele nasceu na Vila Aurora e hoje ele comunica com esse tanto de gente. Então, eu queria entender como um cara como o Lula, nordestino, virou presidente do país. Essa foi a premissa. Óbvio que a gente foi atrás, pesquisou e trocou um papo com ele. Só que a gente trocou um papo de uma maneira tranquila, como é com todos, porque é aquilo, né? É um ser humano normal e tal. E a gente achou na época que seria legal. E foi. Não, e a O mesmo proposta é nervosismo diferente, né? quando teve A Thor? proposta é diferente. Não. O mesmo nervosismo? Um nervosismo Por ser diferente. Diferente. Mas talvez um nervosismo sem saber Mas vocês sabiam, onde tá pisando. vocês sabiam que ia estar todo mundo ouvindo, né? Sabia. E tipo Sabia. de diferentes segmentos. Não era só o público dele ou só a galera de Não, vocês. é uma Era comunidade do todo Brasil mundo todo. naquele momento, tipo assim, onde é que o candidato tá falando? Tá no Podpah? Vamos ouvir o que os caras estão Sim, falando. com certeza. E o hate que vocês tomam muitas vezes, do tipo assim, esses moleque não se preparam ou não sabem do que eles estão falando, na verdade é o grande lance de vocês. Vocês convidam qualquer pessoa para uma mesa de bate-papo e vocês deixam o cara falar e vocês fazem uma conversa. Vocês já perceberam esse equilíbrio ou vocês ainda se incomodam Não, quando a galera corta e tipo assim, esses moleques não sabem nada, como é que estão entrevistando esse cara, não sei o quê. Não, eu vou falar, tipo assim, claro que a gente tem uma equipe que antes de todo convidado a gente faz a reunião de pauta, assuntos interessantes sobre o convidado e etc. Mas, mano, é muito ruim quando as pessoas querem colocar o Podpah onde não é. Tipo, a proposta é outra, cara. É só você, se você sabe, se você tiver noção, é uma conversa mais descontraída. Igual quando você assiste o Cabrina e você sabe o que você vai ver. Então, tipo assim, mano, ali é um não jogador. é a conversa não do vai- Bial. É Porra, isso, caramba. cara. Ali é uma conversa mais relaxada. Lógico que a gente sempre se preocupa em evoluir, sempre procura melhorar sempre, mano. Sempre. Isso não vai mudar, né? Isso não vai mudar. Então, mas a gente pesquisa sim, cara. A gente quer saber sim. E na verdade, tem coisas que eu quero saber do artista, por exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, ó, o artista tem 10 livros. Às vezes as pessoas acham que a gente vai fazer assim, ó, o artista ele lançou 10 livros, ele tem 4 álbuns, ele isso. Então a gente ouviu os 4 Vocês álbuns acham que eu hoje. vou ler leu- os 10 livros? Né? Não, cara, me fala o que é o principal da hora, porque lá, né, lá no nosso papo ele vai ter tempo de falar dos 10 livros dele, mano, tá suave, vamos lá. Não tem essa afobação, essa preocupação. É uma parada mais relaxada e eu tô preocupado com o seu lado ser humano, tá ligado? Isso. Da hora que você... acho que esse da é o hora segredo. sua música. Mas aí, como é que você tá, mano? É o Fala segredo. pra nós. É melhor Pô, do o hit lá, legal, mas e aí, Eu como acho- que você tá? Boa. Eu acho que é melhor do que a pessoa que, vamos supor assim, se preparou lendo os 10 livros e ela quer mostrar pro público ou pro convidado que ela é muito foda. Olha, Denis, show aquele gol que você fez, aos Tem 43 isso. do segundo tempo, Tem usando... isso. Aí você fala, tá bom, do caralho, o cara sabe a teoria inteira. O filho da puta, na hora que eu tava respondendo, não tava nem olhando pra mim, mano. Ah. Tá ligado? Ele já tava ou pescando Pensando a na próxima outra. pergunta, ou tão preocupado com a performance de como ele vai perguntar. Que às vezes o entrevistador quer ser mais do que o entrevistado. Isso- A maioria das vezes. E isso acontece, mas o que a gente tá mais preocupado é o que o Mítico falou. É o ser humano, mano. Parou 2 horas, sentou ali, tá trocando uma ideia. Então a gente fica muito preocupado com isso, com o papo lá. Todo mundo que foi lá, eu acho que
Pode ter tido alguém que pode ter tido alguma outra experiência, enfim, normal, mano. Às vezes você vai me encontrar e fala, puta, eu pensei que o Igão era mais legal. Não sei. Você tava no dia ruim, vai. Mas eu acho que todo mundo que senta lá sente a nossa atenção na conversa. A gente tá, tipo assim, a pessoa tá falando, eu e o Mítico tá, tipo assim, parece o Gattuso. Marcando a pessoa, tipo assim, mano, eu tô atento pra tudo que você vai me soltar aqui, porque é uma nuance do que eu posso perguntar, do que o Mítico pode perguntar, do que a gente, da onde que a gente pode ir, isso mano. É um conceito muito importante em faculdade de comunicação. Porque... Ó, eu não fiz, viu? Não, não sei. porque é muito natural você se preparar para uma entrevista, e aí você tem, assim, sei lá, 10 perguntas aqui que você preparou, porque muitas vezes até numa coletiva, que você vai ter chance de fazer uma ou duas. Aí daqui a pouco o cara fez a pergunta que você ia fazer, você tem um backup aqui. Mas o que eles ensinam também é, irmão, presta atenção na resposta. Porque às vezes o cara não tá... É o que você falou. Eu tô com as minhas 10 perguntas aqui e eu não tô ouvindo o que ele tá falando. Aí às vezes ele me deu um gancho assim, cara, que Perfeito. é pra perguntar, veio pra mim e eu... Ah, não, então, mas e tal coisa? E aí quebra todo... Então assim, prestar atenção no entrevistado... É porque é uma conversa, por exemplo, uma importante. conversa de 2 horas. Se você pautar toda essa conversa, às vezes não fica meio Vira um robótica. filme script, né? Quadradinho. Então, às vezes eu tô com a pergunta aqui, eu faço a pergunta, mas eu vi o convidado, ele fez uma resposta muito mais interessante sobre algo, eu já aguardei aqui, falo, mano, na melhor Ou ele se empolgou em outro momento, né? ele tá falando, sei lá, o Denis tá falando lá da época dele de jogador, mas ele lembrou de uma história muito pá, e só passou rápido, eu falo, Isso, volta lá. ele deu um sorrisinho naquela história, beleza. Volta lá, volta Continua lá. Ô, mas aí, o que você falou aquilo ali? Volta lá, fala aquilo ali. É isso que a gente se preocupa, sabe? Com o que você tá falando. Porra, se você já contou essa história do Beckham 200 vezes, eu quero que você conte no meu, mas... O que eu vou conseguir extrair mais disso? Como que o Beckham tava aquele dia? Qual que era o cheiro Cheiroso, dele? né? Cheiroso. Não sei o quê. É isso que a gente faz, sabe? Não é pergunta só óbvias, é esse tipo de coisa. É isso que a galera tem que entender que pode é isso, mano. É uma conversa relaxada, é de boa. A gente não é jornalista. E onde a galera vira pra nós e fala assim... Caramba, Igão, mas como que o Tietê vai no programa de vocês e ele fala lá aquele problema que ele teve com o Diniz e só falou lá? Eu falei, eu não sei, ele ficou à vontade, mano. É isso, Ele é tava isso. à vontade.